Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade à nossa aula de História do Português Brasileiro. Na aula passada, nós falamos sobre a língua brasileira, ou seja, as particularidades do português brasileiro em comparação ao português europeu. Conversamos sobre isso a partir do texto do Marcos Banho e damos continuidade hoje à leitura do texto dele, falando sobre a realidade sociolinguística do português brasileiro, da polarização à nebulosa. E vamos ver aqui o que o Banho chama de polarização e o que ele chama de nebulosa. Vamos lá? A respeito da polarização sociolinguística do português brasileiro, é importante a gente pensar que sempre houve esses dois polos específicos, né? De um lado, a variedade urbana de prestígio, que é chamada de norma culta, né? Então, herdeiras das variedades do português europeu, trazidas para cá pelos brancos e transmitidas por seus descendentes. E essas variedades urbanas de prestígio, elas eram empregadas e são empregadas por uma minoria. Do outro lado, nós tínhamos as variedades rurais e urbanas, que seriam, na verdade, a norma popular, que é estigmatizada, sofre preconceito, né, e é empregada pela imensa maioria. Então, nós tínhamos dois polos. O que o Banho chama aqui de polarização é justamente esses dois polos opostos, entre aspas, né? De um lado, a variedade de prestígio, a norma culta, do outro, a variedade popular. Aqui, uma minoria falando, do outro lado, uma maioria falando. Dessa polarização, nós temos, né, no momento específico, assim, esses lados opostos, então, linguagem da norma, a norma culta, que estaria relacionada a um grupo seleto, da zona rural, da zona urbana, e do outro, né, as camadas mais populares que estariam ligadas à zona rural. Com o processo de urbanização, o que nós temos de efeito? Um inchaço populacional das cidades. Ou seja, essas pessoas, principalmente nos grandes centros, não tinham onde viver e elas acabaram, né, enchendo ali as periferias e formando as favelas. E esses ambientes, né, as periferias e as favelas, elas se tornaram ambientes para o cultivo e preservação da norma popular brasileira. Então, aqui, até um quadro que o próprio Banho coloca no texto, né, em que ele fala da cidade, norma culta, ele faz até uma bolinha menor para mostrar que era a minoria. Do outro lado, no campo, a norma popular, que era a maioria. Com o processo de urbanização, o que nós temos? Então, uma norma culta, ainda falada por uma minoria elitizada, intelectual, e em todo o montante a variedade popular, a norma popular. Então, todos vivendo na cidade, afinal, ao processo de urbanização. Então, isso de 1900 para os anos 2000 e segue até então, nós temos aqui na cidade um momento em que ele vai chamar de a nebulosa. Então, aqui a gente tem a polarização, os dois polos opostos, e, por fim, a gente tem o que ele vai chamar de nebulosa. O que seria essa nebulosa? Então, a norma culta e a norma popular, elas convivem e muitas vezes uma acaba por refletir na outra. Então, a divisão exata, como era feita anteriormente, ela se tornou nebulosa, né? Muito mais difícil da gente dizer o que é a norma culta e o que é a norma popular. Então, nós temos, né, segundo o Banho, uma transformação nesse panorama sociolinguístico brasileiro. E a fronteira linguística entre as variedades urbanas de prestígio e as variedades urbanas e urbanas estigmatizadas é muito mais líquida e difusa, que é o que ele vai chamar de nebulosa, né? Ou seja, não dá para a gente distinguir muito bem o que é uma e o que é outra. Elas se cruzam, uma reflete na outra. E há um que ele chama de nivelamento, né? Uma busca pelo nivelamento sociolinguístico.
e alguns fatores que têm contribuído para esse nivelamento, para essa busca do nivelamento. Então, nós temos número 1, que ele vai colocando alguns fatores. Difusão maciça das tecnologias da comunicação, principalmente na televisão, e ele fala que a televisão chega a 90% das casas brasileiras, e principalmente, né, na representação dos telejornais, em que a gente tem uma pronúncia padrão brasileira, principalmente, não vamos pensar no Jornal Nacional, em que a gente há um apagamento, principalmente dos sotaques, né? E a tentativa de criar essa pronúncia padrão brasileira. Então, por meio disso, a gente tem um nivelamento, ou seja, as pessoas que eram consideradas de classes baixas, sem prestígio, que não tinham acesso à escolarização, elas passam a conhecer a variedade culta, vamos dizer, por meio também da televisão. Então, isso faz com que, muitas vezes, a linguagem popular acabe se mesclando à norma culta. Essa busca, né, incessante pela norma culta que se tem na nossa sociedade. E, por outro lado, também, né, a gente tem as camadas de prestígio, né, que falavam a norma culta interagindo a todo momento com as pessoas da norma popular. Então, é isso que faz com que essa mistura ocorra e ocorra esse nivelamento sociolinguístico. O segundo ponto que o Banho coloca é a massificação do ensino público, com a democratização do ensino. E, obviamente, que a democratização do ensino traz muitos benefícios, né? Ninguém questiona isso. Mas com ela houve um inchaço, da mesma forma que houve um inchaço das cidades, houve um inchaço da escola pública e, em consequência, uma deteriorização da qualidade do ensino. O ensino passou a piorar, vamos dizer. Mas, sem dúvida, né, o ensino público garantiu o acesso de um número cada vez maior de pessoas às instâncias e aos agentes do letramento. Então, a gente tem, com essa massificação, obviamente que há uma mescla de linguagem, né, de variedades, daqueles que antes na escola estavam apenas os que falavam a norma culta, os escolarizados, e a partir de então a gente passa a ter todas as camadas sociais, todas as variedades linguísticas presentes ali dentro da escola, convivendo. E um terceiro ponto é a deteriorização da profissão docente, que também é uma decorrência dessa massificação do ensino público, né, dessa democratização do ensino. Com a piora, né, da qualidade do ensino e, consequentemente, a necessidade de mão de obra, enfim, a desvalorização da profissão do professor, a docência ela deixou de ser exercida por aquelas pessoas que eram da elite, né, que eram consideradas detentoras de todo o conhecimento, de toda a cultura, como a gente vê muitas vezes nessas obras mais antigas. E a docência passou a ser exercida majoritariamente por pessoas que vinham das classes C, D e E. Então, consequentemente, nós tivemos ali também a presença maciça das variedades populares. Ou seja, os professores também não eram das camadas prestigiadas e, consequentemente, não eram aqueles que tinham a língua culta, a norma culta, né? Por isso, a presença maciça das variedades populares, tanto entre os alunos, como também entre os professores e os agentes escolares. O quarto ponto que o Banho coloca é a redemocratização da sociedade. Então, a partir de 1980, uma progressiva participação do Brasil nas engrenagens da globalização e uma tendência ideológica pós-moderna de combate ao preconceito e de lutas pelas minorias, o que faz com que a gente tenha que repensar, inclusive,
a nossa concepção do que é a norma culta e a língua de prestígio e de desprestígio, né? Obviamente que o preconceito linguístico existe ainda hoje, ninguém tem como questionar isso, infelizmente a gente tem o preconceito linguístico, mas nesse momento a gente tem uma luta pela igualdade, então que faz com que a gente passe a aceitar melhor as variedades populares. No tópico 5, o autor coloca a ascensão da nova classe média, então cidadãos de classe C e D que vêm progressivamente se inserindo no mercado de consumo, alcançando o nível superior, conquistando acesso a bens e serviços antes reservados às camadas privilegiadas, que seria a nova norma urbana culta. Então, quando a gente pensa naquelas discussões, né, da nova classe média que passa a ter acesso à viagem de avião, consegue viajar para diferentes países, enfim, isso faz com que, obviamente, que incomodou muito da elite, né? A gente vê alguns discursos preconceituosos, né, que falam que o aeroporto não é mais o mesmo, né, porque ali há pessoas de diversas camadas sociais que podem frequentar, mesmo acesso a casa própria, telefone, enfim, algumas conquistas que foram realizadas e que faz com que essas pessoas ganhem um novo status e, consequentemente, essa sua variedade popular antes de desprestígio passa a frequentar esses aspectos, esses lugares elitizados, né? Então, há um contato sempre frequente entre norma culta e a norma popular. E aí, o autor acrescenta esse tópico, a reação à democratização das relações sociolinguísticas. Então, por um lado, quando a gente pensa em quebra de preconceito, em conquistas pelas camadas mais desprestigiadas, enfim, a gente sabe o quanto que isso incomoda algumas pessoas, né? Infelizmente. E isso gera ali uma divisão social profunda entre minoria privilegiada e a imensa maioria marginalizada. E a língua, ela é uma forma de poder, ela é um símbolo, né, para as elites dominantes. Quer dizer, aquelas pessoas que tinham o domínio da norma culta eram detentoras do poder. Então, as classes dominantes querem defender, né, essa língua. Olha, para você ser bom, para você crescer na vida, você precisa conhecer detalhes, exceções da gramática tradicional. E por isso que surgem tantas e tantas propagandas de cursos e cursinhos, né, para melhorar entre aspas, a língua, né? Então, justamente porque a língua sempre foi vista como uma forma de domínio, né, de uma elite. E também é uma forma de preservar a desigualdade social, né, que faz com que eu pense, para você ser rico, para você ter sucesso, você precisa conhecer a norma culta. Os demais vão continuar vivendo na pobreza. Por isso que existe o preconceito linguístico, por isso que o preconceito linguístico é um dos preconceitos que as pessoas não têm vergonha de ter, né? Elas tiram sarro da linguagem do outro, elas corrigem o outro a todo momento, como se fosse algo normal, né? Então, esses discursos de purismos linguísticos, eles são estimulados inclusive pela própria mídia, né? Quando a gente tem essa preocupação, nos anos 90 isso foi muito forte, de querer controlar a língua. E o que nós vimos em todo esse processo a respeito da nossa formação da língua, da história da nossa língua, que a língua ela não é controlada por uma lei, ela não é controlada por um grupo seleto. A língua ela é
falada e ela se transforma a partir dos seus falantes. E como a maioria é de falantes, né, da classe de desprestígio, né, essa língua acaba refletindo. E nós temos então essa nebulosa, que nem é só norma culta, nem é só variedade popular. É essa mistura a todo momento. E é isso que constitui o português brasileiro. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse percurso, que esse texto, obviamente, que é uma perspectiva, né, de um pesquisador brasileiro. Ele apresenta algumas discussões, inclusive políticas, como vocês devem ter visto no texto, o posicionamento político dele. E ele tenta representar toda essa história, todo esse percurso a partir de um olhar de quem sofreu todo esse processo de invasão dos portugueses. Então, mais do que pensar em descoberta do Brasil, nós estamos pensando em invasão do Brasil pelos portugueses, né? Quer dizer, o Brasil já estava descoberto por um grupo. E todas as imposições, todos os fatores externos, né, políticos, culturais, sociais, que acabaram por interferir na nossa língua, criando inicialmente uma polarização e agora essa nebulosa, né, em que a gente não consegue mais deixar tão claro o que é a norma culta, que mesmo as pessoas mais intelectuais, mesmo as pessoas com mais escolaridade, elas vão recorrer muitas vezes a estruturas que são conhecidas como variedade popular. Então, eu espero que tenha ficado claro esse texto para vocês e vamos discutindo aí. Qualquer coisa vocês deixam nos comentários e até mais. Um beijo.